Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa Vocês sabem quem eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar Ai, um pouquinho da palavra de Deus com vocês, pessoal. Ó, a live, gente, já tem 7 pessoas assistindo, né? Estamos a esperando galera, começar. a Muito galera legal, gente. fiel. Muito legal. Já vai comentando aí quem é que tá assistindo, quem é que tá online. Queremos saber. Entra aí, fala. Ó, Claudete entrou cedinho, 6h27, ela já tava aqui, ela botou assim, ó. A paz do Senhor, Poli Rômulo, não poderia assistir ao vivo, mas creio que o Senhor continuará derramando sua sabedoria, tanto nos auxilia. Deus é fiel. Ore por minha irmã Edna, enfermidade. Ela está, né? Enferma. Vou escrever aqui para não esquecer. É. Irmã Edna, vamos orar, né, no final. A gente tem aquele momentinho e estaremos orando. E estávamos com saudade, Claudete, da senhora comentar aqui, né? É sempre muito legal ver os seus comentários. E ela comentou aqui, por favor, obrigada, Deus abençoe a todos. E aí ela já colocou aqui para Sossô, já deixou o like. Isso aí, muito importante. É a seguidora, Claudete, é a seguidora do canal. Ela já chega deixando o like, isso aí, gente, ó. E a Sossô, né, que não poderia faltar, às 7 horas, já estava aqui com a gente, ó. Paz, Claudete, melhoras para sua irmã Edna. E botou a paz do Senhor casal e apoiadores. E botou de novo, pode chegar para mais uma aula de aprendizado e crescimento. Deus estará ministrando esta aula por intermédio dele. Eu acho isso incrível. Ela faz isso não só aqui na live, mas também no vídeo, né? Eu acho muito interessante essa questão das pessoas assistirem a live e depois voltarem no vídeo, comentarem também, incentivarem outras pessoas a assistir. Eu acho isso muito legal. E a Sossô, ela é uma dessas pessoas que está sempre incentivando o nosso ministério. Eu acho isso incrível. Então, vamos lá, vamos para a live de hoje. Tem muita coisa legal. Ó, Poliana tá afiada hoje, hein? Poliana tá no azeite. Mentira. É porque, gente, ó, semana passada eu falei com vocês que eu achei a lição um pouco repetitiva, mas aí Rômulo veio e deu um show na lição passada, né? Foi a lição dele. E aí hoje a lição e hoje a lição ela veio um pouquinho mais diversa, né? Apareceu em diversos personagens e a gente pode extrair muita coisa boa de cada um deles, de cada história que vai aparecer. E, né, desde já vamos deixar aqui claro, né? Rômulo estava falando um pouquinho sobre isso nos bastidores, que a aula de hoje é Antigo Testamento, assim, na veia. Se você não estiver preparado, vai ser difícil dar essa aula, porque aparecem muitos personagens que são emblemáticos ali no Antigo Testamento. Alguns vão reaparecer no Novo Testamento, né, a partir de algumas passagens, e vão relembrar esses personagens, e outros não. Ou teve um específico que eu achei que faltou aqui, né, na revista, faltou ele aparecer, mas eu entendo que talvez não apareça explicitamente na Carta aos Hebreus, mas enfim, vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Fica aí esse ponto de curiosidade. Caraca, deixou uma curiosidade para falar com vocês no meio do vídeo. Vai ter que ficar no vídeo, vai ter que ficar até o final para vocês saberem quem é. Nem eu sei quem é, então vamos lá, gente, vamos esperar, né? Spoiler, é uma pessoa, um homem, né, que andou por 300 anos com Deus. Aí ficou fácil. Quem é do Antigo Testamento aí, quem leu aí, ó. Ficou fácil. Comenta aí, pessoal. Ó, mas tem que ser, tipo assim, real. Comentar agora, sem saber a resposta. Lá no meio do vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Eu achei que ele poderia ter aparecido aqui, porque ele é um exemplo claro de fidelidade, né, com Deus, tanto que acontece o que aconteceu com ele. Mas, enfim, no meio do vídeo eu vou falar com vocês, ó. Provavelmente não apareceu porque realmente a Carta dos Hebreus não está explícito, né, ele, então... Não apareceu. Não aparece na alusão direta. É que a gente tá falando sobre fé, mas é sobre a Carta aos Hebreus, né? Então ele vai limitar os personagens que estão descritos na carta, né? Sim, mas ele vai ter uma passagem específica de Hebreus 13, algum versículo lá dentro que fala um pouquinho sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso, gente. Calma, vou chegar lá. Não vai falar o nome dele explicitamente. Mas a gente vai chegar lá. Ó, Sossô comentou aqui, ó. Fogo do céu na cabeça da Poli e do Rômulo. Muito legal, gente. A nossa relação com a Sossô, ela é tão legal que ela não é só aqui na live, né? A gente tem um contato tanto no WhatsApp quanto no Instagram, né? Ela tá sempre muito pertinho. Assim como outras pessoas também, a Patrícia Camasso, a Mari, a Má Porfírio também. Então eu gosto quando a gente sempre tem um
um contato assim mais forte. Ó, Sossô comentou aqui a pessoa. Não vamos, será que é a pessoa que ela comentou? Vou botar aqui na tela para quem está assistindo depois. Será que é essa pessoa? Veremos aí um pouquinho à frente. Até tirei para não dar muito spoiler, porque Sossô também está sempre muito afiada. Mas vamos lá, gente, ó. Fala. Eu vou lá, enquete. Vamos ver aí. Enquete. Comentem aí, pessoal. Comentem aí, mas tem que ser agora. Não adianta comentar depois que estiver no meio do vídeo. Comenta agorinha pra gente poder fazer essa comparação aí, ó. Primeiro ponto da nossa live é agradecer ao nosso time de apoiadores, pessoal. Muito obrigada a cada pessoa que compõe esse quadro, que já fez parte e hoje não faz mais, ou até mesmo a galera que chegou aí há pouquíssimo tempo. É muito bom ter vocês por aqui. Vocês fazem total diferença no nosso ministério e na nossa vida. E nesse propósito que é o nosso casamento, que cada vez mais tem se aproximado. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Se você ainda não faz parte, basta entrar aqui embaixo no box de informações e você vai entrar no site Apoia-se Boa Semente. Através de cartão, boleto, você pode estar ali, né, fazendo parte desse projeto, recebendo os slides da aula e o material didático que eu mando toda quinta-feira. Vale dizer, não é uma relação de compra e venda, mas é uma relação que eu costumo dizer que é uma relação de gratidão. Então, você apoia esse projeto e recebe esses materiais. E aí, vale lembrar que no site, a melhor possibilidade é o cartão de crédito, que ele vai fazer aquela cobrança ali automática. Quem geralmente bota com o boleto acaba esquecendo. E aí o site corta a pessoa e a pessoa deixa de receber material. A outra opção que é melhor ainda é você me encontrar no grupo do WhatsApp, que está aqui embaixo, no box de informações, e fazer o apoio pelo Pix, que é uma forma aí mais fácil. Vale lembrar também, pessoal, para quem é apoiador pelo Pix e por alguma questão não queira mais fazer parte dos apoiadores, que ninguém aqui é obrigado, basta nos avisar com antecedência. Ó, não vou conseguir dar continuidade e tudo mais, então quero encerrar por aqui. É importante que vocês nos avisem, até para a gente controlar essa questão do material. Mas desde já, nós queremos agradecer a todo o apoio que vocês têm nos dado, tem sido fundamental para a nossa caminhada. E é isso, né, Juan? É isso aí, gente. É isso aí. Eu tocou num ponto interessante que eu não tinha pensado, que é sobre avisar, né, a saída e tudo mais. Não é nem só em questão de disponibilizar material, mas também da gente saber, né, que também é um valor que a gente conta e tudo mais. Então, saber dessa rotatividade quando a pessoa precisar sair. Claro, obviamente, ninguém é obrigado a permanecer, né, desde que não queira permanecer ou que não esteja mais dando aula nesse sentido. Tem gente até que eu imagino que nem dê aula de fato, mas está aqui ajudando a gente. Então, também nós agradecemos a cada um aí, como sempre agradecemos, mas é bom sempre esse aviso prévio aí para a gente se precaver, né, também. Sim, eu percebo que tem gente que às vezes nem é professor, mas apoia, assim, sabe? Então, eu acho isso muito legal, é fundamental. E a partir de R$5 você pode estar aí fazendo parte desse projeto. E que, né, tem feito total diferença aí pra gente. E aí logo mais, se Deus quiser... Foi mal. Logo mais, mais novidades, né? Isso aí, estamos preparando. Inclusive, antes dessa novidade chegar, que vamos fazer aí pro final do mês, né, para os nossos apoiadores, vale lembrar que está rolando um curso de professores, né? Acho que meu pai chegou a botar no grupo do WhatsApp, né? A Sossô, ela faz parte desse curso, acho que é curso de superintendentes de escola dominical, se eu não me engano. Meu pai chegou a colocar no grupo, eu vou colocar essa semana de novo, e a partir de um certo valor você vai ter acesso a esse curso, ele é pelo Classroom, é super fácil de você acompanhar, tem as atividades, então se você também fazer parte desse curso, basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que é muito legal e é fundamental. E que, mãe? Pera aí, a produção tá aqui, a produção tá falando aqui, fala. Isso aí, muito importante. Tira ela, leva ela, vai, Bel. Nossa filha aqui. Tá participando. Importante dizer que não, vou falar sobre isso agora. Importante dizer que o dinheiro do curso, que esse curso de superintendente, ele vai ser revertido para o projeto social que a gente desempenha na nossa igreja. Então, se você não conhece a nossa igreja, é a Senador Camará, ela fica numa comunidade carente, né, uma comunidade que tem ali a presença do tráfico muito forte, e aí a gente desempenha um trabalho ali, um trabalho social de cuidar de crianças, né, um projeto social de reforço escolar. Então, todo o dinheiro desse curso de superintendência está indo para esse projeto. Então, você participa desse curso, você ganha conhecimento, você passa a estar apto para se tornar um superintendente e também apoia um projeto social. Então, acho que isso é muito legal. E aí, se você quiser mais informações, encontre a gente no grupo do WhatsApp. Eu acho essa parada fundamental. E se você quiser saber mais de como esse dinheiro está sendo revertido para isso,
acesse o nosso Instagram, AD Senador Camará, que vocês vão ver como esse projeto tem sido feito na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, muito importante, pessoal. Ó, chegou aqui com a gente, ó, a Má Porfírio, a paz, meu povo, hoje estou juntinho com vocês ao vivo. Que legal, geralmente ela assiste depois, né? E hoje ela tá ao vivo com a gente, muito legal, muito bom te ter por aqui, Má. Muito legal, se eu não me engano, a Má, não sei se ela é professora, mas eu sei que ela é líder, né, dos jovens, então, muito legal ver vocês ocupando, assim, vários espaços. Mas, enfim, esse curso de superintendente é muito importante para que, caso você venha se tornar um superintendente, você já está ali apto para ocupar essa função. Então, muito legal. Agora, quadro professores em movimento. O tempo está passando, o tempo corre muito rápido desse início. Temos muitos comentários da aula passada, passei por lá, deixei meu like e eu gosto de trazer para o vídeo, então como a gente ter um contato melhor, interagir melhor com o comentário de vocês. Mais do que só curtir e comentar, a gente traz aqui para a live para vocês terem um momento de destaque, né? Então, ó, um user aqui, provavelmente a pessoa não está logada e mandou aqui, colocou professores abençoados. Botei lá um coraçãozinho, muito obrigada pelo apoio. Gente, quando comentarem, é importante que vocês coloquem de onde vocês são também, que é legal ter um panorama assim, né? Onde o canal Boa Semente está chegando, ó. Paula Sara, 2517, comentou: vocês me ajudam tanto, louvado seja o Senhor. Gente, muito legal esse comentário. E aí, ó, Gabriel Reis, ele comentou uns vídeos, eu tava revendo os vídeos do canal, das lições passadas, e eu vi que ele comentou que ele começou a assistir a partir da lição 4. E aí ele apareceu hoje na lição passada de novo, e comentou: a paz do Senhor, obrigado por essas aulas, são muito edificantes. Aprendo demais com vocês. Que legal, Gabriel. Muito obrigado pelo comentário. A Sossô, né, que é uma das pessoas que assiste a live e depois comenta, ela botou: a paz do Senhor. Se você, professor da EBD, está precisando de ajuda para desenvolver as lições, esse é o canal. Esse canal tem se dedicado para trazer muitos esclarecimentos. Olha só, que propaganda maravilhosa, né? Propaganda. Muito e responsabilidade, né? Responsabilidade. Muito legal, ó. Comentário da Patrícia Camargo. A Patrícia Camargo, sempre que ela pode, ela assiste a live, também ela volta e comenta. Ela fala que assiste 2 vezes, né? Estuda 2 vezes. E ela colocou: olha, eu estudando, RS. E a Mari Souza, que também às vezes aparece aqui com a gente, tem a gente nas redes sociais, a gente se interage bastante. E ela colocou: a paz do Senhor, gente, assistindo hoje aqui. Que legal! E outra coisa, um ponto de curiosidade, ela é gêmea. Esses dias ela fez aniversário, mandei lá um parabéns. E eu percebi que ela tem uma irmã gêmea. Muito legal, gente. Caramba, que legal. Não acompanhou, tá falando do comentário da Patrícia? Da Mari, tô falando da Mari. Da Mariana, caramba, que maneiro. Muito legal. Elas fizeram aniversário e eu vi lá que ela tem uma irmã gêmea. Muito maneiro mesmo, gente. Igualzinha, assim, parecida? E muito parecida, muito. Caramba, que doideira. Muito legal. E aí, ó, recebi um comentário também, gente, vou até fazer uma indicação aqui, pelo Instagram da Maire Santos. Ela é nutricionista, ela começou a me seguir e aí ela mandou uma mensagem, ó. Ela botou: olá, paz do Senhor. Eu falei: oi, rapaz. Aí ela falou: ó, só para dizer que acompanho todas as lições que você e o Rômulo dão no YouTube. Muito obrigada por cada lição dada, e que Deus continue abençoando vocês grandemente. Beijo. Fiquei muito feliz com essa mensagem, né? Ela veio até o nosso Instagram para nos contatar. E ela é nutricionista, pessoal. Então fica aí, ó, a indicação dela. O arroba dela é @mairewhitson.nutri. Então sigam muito ela, assim, pessoal. Vamos fortalecer a nossa rede aí de cristãos na ciência, que é muito importante mesmo. Então sigam ela, que eu sei que vai ser bênção na vida de vocês. Muito obrigada pelo carinho, Maire. E é isso. Muita coisa, ó. Mais um ponto muito interessante, vou falar brevemente aqui, mas a Sossô me mandou uma mensagem no domingo falando que ela fez uma dinâmica muito legal na aula de domingo. Ela botou assim: bom dia e a paz. Esses brindes serão para quem interagir melhor na classe. Eu perguntei depois, né? Funcionou e tal? Ela falou que funcionou perfeitamente. Então, muito legal. Fica uma dica aqui para quem está assistindo a gente. É sempre bom levar um mimozinho para os seus alunos, porque dá um incentivo a mais, né? Para quem acordou ali cedo e foi para a aula e participou e interagiu. Tem aquele aluno que vai para a aula e fica ali só em espírito, né? Fica só espírito ou o corpo, ficou em casa. Só em corpo ou espírito, não sei, não esqueci como é que fala. Mas, enfim, a pessoa não interage com nada. E tem um aluno que interage, que busca ali, né, de fato, absorver o que está sendo passado. E aí, para esses alunos, é legal que você traga um mimozinho e incentive esse tipo de comportamento. Ufa, acabou. É isso.
Introduz aí, Romulo, que eu já perdi minhas flores. Vamos lá, gente, vamos lá. Aí depois vai pegar o tópico 1, né? Poliana Isso. gostou do tópico 1. Vamos lá, gente. Lição de número 11 já, né? Caminhando aí pro final da revista já. E tenho certeza que essa revista já abençoou muita gente, né? Tem nos abençoado bastante. É muito legal passear sobre alguns livros assim, né? Um livro, né, um pouquinho ali depois, mas falando do Antigo Testamento. E é o ponto crucial aqui dessa lição de hoje, né? Tem que ter eu não diria um bom conhecimento do Antigo Testamento, de cada detalhezinho, mas você saber superficialmente ali a história de cada um. E são pessoas são ali heróis na fé muito conhecidos, né? Então, assim, vale a pena você conhecer, para além do que a Poliana vai falar, já no tópico 1, você saber pelo menos desmistificar um pouquinho ali da história de cada um brevemente, sabe? Dos pontos importantes. Acho que a Poliana vai trazer um pouquinho mais aprofundado e eu vou tentar trazer um pouquinho mais dessa história de cada um, sabe? Os pontos chaves, assim, onde a fé encontra a vida de cada um deles. Mas, enfim, sem spoiler aí, vamos chegando. Lição 11, né? Nome da lição, né? Os heróis e testemunhas da fé. O texto de referência está lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 13 até o verso de número 16. Antes de ler, sabe desse resuminho daí, né? O que está na revista dos professores, é um resumo sobre a carta aos Hebreus e tudo mais, destinado aos israelitas, né? Que estavam saindo um pouquinho da linha, né? Depois que Jesus foi ressuscitado, né? Foi aos céus e tudo mais. E essa carta serve de um alerta para eles não perderem a fé, para eles continuarem, né, nessa garra que foi deixada a eles. Então serve para como um alerta, né, dos israelitas não voltarem para suas antigas práticas, mas continuarem com as boas novas, né, com o evangelho de Cristo. Então vamos lá, falei do texto de referência, Hebreus 11, do 13 ao 16, versículo do dia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está lá em Hebreus 11, verso 13. Verdade aplicada. A confiança em Deus leva pessoas simples e improváveis a se tornarem gigantes vivendo o extraordinário divino. Amém. O objetivo da lição é explicar sobre os heróis da fé antes do dilúvio, apresentar os patriarcas como heróis da fé e explicar como Moisés e alguns juízes foram homens de fé. E o momento de oração que a gente faz no final, oremos para que a nossa fé seja notória a todos que nos cercam. É isso. Introdução. O autor da carta aos Hebreus continua a exortar os irmãos a permanecerem firmes e colocarem sua fé em prática diante dos perigos enfrentados. Desse modo, ele faz alusão a personagens marcantes que permaneceram fiéis mesmo diante das adversidades, que é o ponto que a gente vai comentar, né, sobre a vida de cada um desses heróis na fé que permaneceram fiéis, é o que fala aqui na introdução. E o ponto-chave, antes da Poliana começar, os heróis da fé são exemplos para nós de como devemos nos portar ante as adversidades. E é isso. Antes da Poliana comentar, né, que chegar comentando, vale a gente entender que são pessoas semelhantes a nós, homens com semelhantes mesmas paixões, né, e tudo mais. E são pessoas marcantes aqui, que têm seus nomes registrados no livro mais importante da humanidade. Então é isso, gente, né? A gente costuma falar aqui que a gente sabe o desfecho, sabe como vai acabar a história, mas a gente ainda está vivendo a história, Cristo ainda não voltou. Então é isso, né? A gente não vai ter talvez o nome ali escrito na Bíblia, né? E tudo mais, mas nós podemos fazer a nossa parcela, sabe? E esses homens servem como inspirações para cada um de nós. Então que nós vemos a nos espelhar neles, porque eles espelharam, né? E dedicaram suas vidas fielmente ao Senhor. Então é isso, nós viemos a também fazer a nossa parte. É isso, não parou, né? Não acabou, não é para acabar. Isso aí, tá contigo, Poliana. Vamos nessa. Quero aprender hoje. Eu quero sentar e aprender. A Poliana vai ensinar. Ah, para! Para, que eu só vou pegar o tópico 1. Ó, gente, ó, só pra passar aqui pelos slides, vou mostrar pra vocês que quem aí for apoiador vai receber os slides. Eu botei. Ih, gente, ó. Fiz uma parada errada aqui, ó. Mas depois eu vou consertar pra mandar pra vocês. É que eu esqueci de mudar o título. Eu mudei o texto, a imagem, mas esqueci de mudar o título, ó. Em cada tópico, eu separei a pessoa e um resumo. A pessoa e um resumo. Mas aí eu esqueci de mudar o tópico. Então vocês relevam, mas quem receber o material vai receber ele corrigido. Mas é só para mostrar para vocês o que vai aparecer aí durante
a nossa fala. Então, tópico 1, os heróis pré-diluvianos. Então, primeiro ponto é que eu achei muito interessante Abel aparecer aqui, que geralmente quando a gente estuda a história dos heróis da fé, né, a gente praticamente nunca inclui Abel, até porque ele passa pela história, né, da Bíblia muito, muito rápido. Isso tem até um ponto de conexão com o significado do nome dele. O capítulo 1 vai dizer que o significado do nome dele é sopro, efêmero, né, vaidade, então é algo que passa, né. Então, e a vida dele foi justamente assim, passou de uma forma rápida até, né, ele viveu ali, não se sabe quanto tempo, mas parece que foi algo breve, né, até ele ser morto, mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas é um personagem que geralmente não aparece tanto na história, a gente até esquece de falar sobre ele, tem gente que até confunde Caim com Cã, né, e aí faz uma confusão na história, são pessoas diferentes, ainda que, né, tem uma distância ali não tão grande entre eles. Mas, enfim, né, o Cã pode aparecer em um outro momento, tem muita coisa pra gente falar sobre ele, a questão do mito racista, né, que a gente viveu aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, a questão do embranquecimento e a questão de que a marca de Cã seria a cor da pele, essa questão racista, né, depois de 1888. Mas não é essa pessoa que a gente vai falar hoje. Tá falando de Caim, né? Caim. Não, esse foi Cã. Por isso que as pessoas confundem. Tá falando então dos filhos de Noé. Isso. Por isso que eu tô falando, as pessoas confundem. Isso que eu tô falando, as pessoas confundem Caim com Cã. Né? O Cã foi quem viu o seu pai nu ali e tudo mais, ele foi posto sobre ele uma marca, e aí as pessoas confundem ele com Caim. Isso que eu tô falando. Sobre isso pode ser que apareça alguma lição, alguma coisa, e aí a gente vai tratar sobre ele. Mas hoje a gente vai falar sobre Caim e Abel, e Noé posteriormente, né? Mais especificamente sobre Abel. Então, logo no início aqui, vai falar aqui, ó. Os heróis pré-diluvianos foram aqueles que viveram antes do dilúvio. Eu achei legal esse pré-diluviano, né? Algo até, um recorte até teológico, né? E que o autor da carta aos Hebreus faz menção como exemplos de fé e integridade. Eu achei muito legal, comentei com isso com o Romulo, antes da gente começar a live, que os tópicos, eles estão bem divididos sobre o que eles querem tratar a partir das pessoas que ele vai usar aqui para exemplificar a questão da fé. No tópico 1, por exemplo, ele vai falar um pouquinho de exemplos de fé e integridade, vai trazer duas pessoas. No tópico 2, vai trazer a questão de como a fé ela nos faz avançar e conquistar, vai aparecer mais pessoas. E no tópico 3 vai aparecer essa questão de enfrentar e persistir a partir de outras pessoas. Então, achei bem legal essa divisão. É uma divisão que você encontra ali a partir da introdução, né? Ele fala um pouquinho sobre isso. Se você souber interpretar, você vai saber o que a revista ela quer te passar a partir desses personagens. Mas, enfim, no tópico 1 vai falar um pouquinho sobre fé e integridade. Então, vamos lá. Tópico 1.1, Abel. Deixa eu ver se tem a imagem. Acho que eu tenho. Abel. Uma ilustração, né? Feita pela inteligência artificial, porque, né, não temos como saber como ele era, mas é só para a gente entender. E é sempre bom que você leve imagens para os alunos, porque isso faz com que ele fixe o conhecimento. Então, Abel foi o segundo filho de Adão e Eva, irmão mais novo de Caim. Seu nome é derivado de um vocábulo hebraico que significa sopro. Achei muito interessante esse significado, falei um pouquinho sobre isso com vocês, efêmero ou vaidade. O sacrifício de Abel foi recebido por Deus, Gênesis 4:4. A citação de sua oferta está no fato de que antes Deus aceitou a pessoa de Abel, pois o ofertante é maior do que a oferta. Só aqui também já dá uma pregação muito linda sobre essa questão da oferta. Jesus afirma que antes de levar nossa oferta diante de Deus, temos que nos reconciliar com o nosso irmão. Muito legal também esse ponto de conexão. Né? Nem tinha pensado em falar sobre isso, mas, né, se o Romulo tiver anotado, depois ele pode falar. Então, notou alguma coisa sobre isso? Perdão, de que ponto você está falando? Da conciliação. Antes de ofertar. Não, eu anotei duas coisas importantes, que eu botei se oferte antes da oferta, né, que eu acho muito legal o que ele fala, e depois eu botei que eu botei os negócios que eu escrevo aqui na revista, né, sabe como é que é? Eu botei a confusão invalida a oferta. Eu ia falar desses dois pontos, mas acho que ia fugir muito do que você iria falar, iria abordar. Mas vai aí. Não, então deixa. Eu tava confirmando. Porque essa questão eu tava relembrando aqui do Caim e do Cã, confunde muito, gente. Mas, enfim, vamos deixar isso pra depois. Aí eu mesmo, você causou surpresa em você, eu fiquei, será que é isso mesmo? Mas eu acho que é isso mesmo, pessoal. Confirme aí, mas são pessoas diferentes, são histórias diferentes. Não?
Tipo, não, sim, com certeza. Você tá falando de Caim e Abel. Na verdade, quando você começou a falar de... Porque eu tive um pouco de confusão. Eu já ouvi essa história, você falou um pouquinho de abordo... É porque você fala melhor do que eu sobre isso. Mas você quis dizer que a linhagem de Cã tinha todas essas questões aí, né, que foi passadas na história e tudo mais. Só que eu já tinha visto diferente, que era de Caim, justamente por causa da maldição que recai sobre ele, por causa dele, né, construído todas essas histórias. E aí, tipo, isso me embolou um pouco, no sentido de que eu entendi, mas eu entendi que você estava falando de Cã, filho de Noé, aí depois você voltou à ideia de Caim e Abel, né? É porque, também, uma outra questão importante, a gente sempre lembra mais pra coisa ruim. Então, tipo assim, a gente acaba esquecendo de Abel, né, que foi o que fez o que era certo, e lembra mais de Caim, porque justamente foi ele que assassinou o irmão, e querendo ou não, ele acaba aparecendo por mais tempo na história, né? E aí a gente acaba lembrando mais do que foi feito, né? Do que foi feito de errado do que necessariamente do que foi feito de certo. Então, isso também é uma outra questão aí também. De fato, ele não aparece tanto. E aí, essa conclusão entre Caim e Cã é importante porque o seu aluno também pode ter dificuldade para diferenciar as histórias. O castigo que foi destinado para Cã foi que ele foi expulso, né, tudo mais, e a terra que ele produzisse, a terra que ele cultivasse não produziria nada. E ele fala, mas as pessoas vão me matar. E aí o Senhor coloca uma marca sobre ele que as pessoas não conseguiriam matar, alguma coisa assim, né, falando vulgarmente a história dele. Mas aí, depois aparece Cã, e aí causa uma confusão também na nossa mente. São nomes muito parecidos, mas é algo que pode confundir os alunos. E aí é importante que você retome todas essas questões. Mas, enfim, como eu ia dizendo, né, eu achei muito legal essa parte de reconciliar. Antes de ofertar, a gente tem que reconciliar com o nosso irmão. Então, achei legal, não vamos falar um pouquinho sobre isso, porque não vai dar tempo, mas vou falar sobre outros pontos que eu anotei aqui. Seguindo, Abel padeceu porque fez o que era correto, e devido à inveja de seu irmão, no entanto, alcançou o testemunho diante de Deus de que era justo. Deus, né, testemunhou Abel. Aqui nós vemos, vou trazer para vocês 4 pontos muito importantes na história de Abel. Primeira coisa que a gente vê é como que é milenar conflito entre irmãos, né? A gente sabe que quem tem irmão nasce com conflito. É muito complicada a relação com alguém ali tão próximo, que vive suas vidas tão, tão próxima com você, e às vezes é muito parecido com você, por isso que às vezes dá um choque. E aí a gente percebe que esses conflitos são algo assim, milenar, e que está lá no início da Bíblia, mas que nesse caso os conflitos não conseguiram ser resolvidos e acabaram em morte. Mas o primeiro ponto que a gente tem que entender, e que você pode passar para os alunos, é a importância de aceitar as diferenças. Aqui nós vemos 2 grupos. O grupo de pastores e o grupo de agricultores. Pastores, no caso, é Abel, e agricultores, no caso, que a gente está falando aqui, é Caim. Então, são 2 grupos que são muito importantes. A gente não pode colocar eles em guerra, tipo, pastores versus agricultores. Não, os 2 têm a sua importância e os 2 têm as suas diferenças. O problema na oferta que foi feita ali não era sobre o que estava sendo ofertado, era o coração da pessoa que estava ofertando. A Bíblia vai dizer que Abel, quando estava ali trazendo a sua oferta, a gordura do seu rebanho era boa parte, né, daquilo que ele estava produzindo. Já quando Caim traz a sua oferta, vai dizer na Bíblia, como na minha NVT, que era apenas uma parte, né? Não está dizendo se era boa. Se não está dizendo é porque de fato não era, né? O coração dele não estava inclinado para isso. E aí quem lê a versão NVT vai perceber que essa história, lendo a parte dela, parece uma grande lição, porque você fica assim, caramba, a forma como é escrita é muito interessante. E logo a partir disso, vem um alerta muito grande de Deus para a vida de Caim. Mas a gente vai ver ao longo, né, do tópico 1.1. Mas, enfim, o primeiro ponto é entender a diferença entre esses 2 grupos, pastores e agricultores, entender também a sua importância. Então, muito legal esse ponto, você pode abordar um pouquinho sobre isso com os seus alunos. Então, não é quem toca que é melhor do que quem prega, nem quem prega é melhor do que quem lidera. Todo mundo tem a sua importância no reino e, no final das contas, é o ofertante que importa mais do que a oferta. É o seu coração. Não importa o que você está fazendo ali, né? Não existe maior ou menor, mas é o seu coração diante daquilo que você está fazendo. Então, isso às vezes gera alguns conflitos dentro da igreja e cabe ao professor, cabe a quem está ali nesse momento de trazer a palavra, chamar a atenção para essa questão. Segundo ponto é o perigo da inveja, né? Caim se mostra uma pessoa que não soube lidar com a frustração da oferta não ter sido aceita. Em vez dele recalcular a rota, falar, realmente, meu coração não estava nisso, eu fiz errado.
e lidar com isso, né? E a gente vê muito isso nos dias atuais, as pessoas não sabendo lidar com a frustração, as pessoas não sabendo lidar quando outra pessoa talvez fica em destaque, e aí a inveja, ela encontra espaço e causa destruição. Então, mais um ponto aí que você pode abordar com seus alunos, porque é algo que está presente na maioria dos lugares. Não deveria estar, mas como a igreja é feita de pessoas e pessoas erram, pessoas pecam, esse cenário vai aparecer. Então é importante que a gente fale sobre isso e fale de forma natural, de forma natural, que é um sentimento humano que existe, mas que a gente tem que combater fortemente. Então, o perigo da inveja. E outra coisa também, que nessa questão da frustração, que a gente tem visto nos dias atuais, é a forma como os pais têm criado seus filhos, de modo que aquela criança não pode se frustrar, aquela criança não pode se traumatizar. Quando que o trauma e a frustração, ela faz parte da caminhada humana, né? O ser humano, ele tem que aprender a lidar com a frustração. Porque por mais que você crie ele numa redoma, da porta para fora, ele vai lidar com pessoas que vão fazer que eles tenham um embate com esse sentimento. Então, é importante que você, como pai, você como professor, você como líder, faça com que o seu aluno, filho ou liderado saiba lidar com esse tipo de sentimento, que é muito importante. Terceiro ponto é a questão da responsabilidade. Quando o Senhor pergunta para Caim, cadê o seu irmão? Ele vai lá e tenta se abster. Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Né? Assim, não sei. Quem deveria saber não está aqui. E aí ele se abstém da responsabilidade. Talvez se ele tivesse falado assim, não, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso, talvez o Senhor teria aplicado misericórdia sobre a vida dele. Mas aí a postura que ele teve foi de tentar entregar essa responsabilidade, mesmo depois de tudo que ele havia feito. Então, esse ponto também é muito interessante. Você pode falar sobre a questão da responsabilidade, até mesmo quando nós pecamos, né? A primeira coisa que a gente faz quando peca é querer transferir nosso pecado para o outro, ou até mesmo não assumir aquilo que a gente faz. Então, a gente sabe que diante do Senhor não existe nada em oculto e é preferível que a gente fale a verdade. Tem aquela frase, né, que o mundo usa, que as pessoas usam, os pais usam aqui, o filho que fala a verdade não merece castigo, né? Então, não merece apanhar, não merece castigo. E aí eu vejo que na nossa caminhada também é da mesma forma. Quando nós nos humilhamos diante de Deus e pedimos perdão e nos confessamos e mudamos no nosso caminho, a misericórdia dele recai sobre as nossas vidas. E por último, a necessidade não. A questão de Deus avisar e a gente não perceber esses avisos. Vamos lá para a palavra? Gênesis 4, a partir aqui do 3. Vou ler aqui brevemente para a gente não ocupar mais tempo, porque as horas estão avançadas. Mas vamos lá, ó. A partir do 3. No tempo de colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. 6. Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que você está tão transtornado? 7. Aqui vem um aviso divino de Deus sobre as questões que poderiam acontecer se Caim não se endireitasse. Diz assim: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está às portas à sua espera e deseja controlar. Mas é você quem deve dominar. Aqui a gente percebe um claro aviso de Deus para as coisas que poderiam vir a acontecer e Caim simplesmente ignora aquilo que o Senhor estava falando, né? O Senhor já estava falando que alguma coisa poderia se apoderar, que no caso era a ira, a inveja, poderia se apoderar de Caim, mas ele não deu ouvidos a Deus e deu brecha para que esses sentimentos tomassem conta dele. Então, a importância dos avisos. O Senhor avisa antes das coisas acontecerem, ele avisa dos nossos maus caminhos, do nosso coração, e a gente, às vezes, né, finge que não está ouvindo, e isso serve também para relacionamentos, né? Deus fala que aquilo não é para você, e você não deve seguir por esse caminho, e aí você vai lá, tá para seus avisos, e vai. E aí, depois que o aviso foi feito, você tem que lidar com as consequências daquilo que virá sobre a sua vida. E aí, gente, no geral, é isso. Sobre esse tópico, eu achei ele bem interessante, para ter aqui alguns pontos que você pode aplicar na sua aula. Tem a questão também da oferta, que fala que a oferta, a gente já viu que o ofertante é maior do que a oferta, mas aprofundando mais sobre a oferta, a questão que aparece aqui, muitas vezes pesquisando, é que a oferta que foi feita por Abel era uma oferta de sangue. E talvez somente uma oferta de sangue poderia ali redimi-los dos pecados e tudo mais. E aí,
nas lições passadas a gente viu a importância do sangue, da oferta, achei legal, porque traz esse ponto de conexão. Mas, no geral, o ofertante é maior do que a oferta, e o seu coração é o que mais importa diante daquilo que você está oferecendo ao Senhor. No geral, é isso, tópico 1.1, Abel. Quer complementar alguma coisa? Não, achei que foi muito bom. Eu não tinha pensado por esse ponto aí, da ideia da oferta de sangue. Não tinha, realmente, achei interessante. E até fazer uma pontuação aqui no início, né? Que eu te perguntei e tudo mais, eu acho que acabei criando uma confusão um pouco na sua cabeça. Mas agora eu entendi o que você quis dizer. Porque os dois, vamos botar entre aspas aqui, os dois recebem uma maldição. Caim recebe uma maldição da parte de Deus por ter matado seu irmão, né? E aí recai aquela condenação sobre ele e tudo mais, ele começa a peregrinar e tudo mais, enfim. E também Cã recebe uma maldição da parte de Noé, nesse sentido, né? Por ele ter visto a nudez de seu pai e não ter ajudado, algo do tipo aí muitas questões, que a gente poderia entrar nisso. Mas ele também recebe uma maldição. Então, um recebe uma maldição da parte de Deus e o outro recebe uma maldição da parte do seu pai. Aí, quando você entrou nesse ponto, realmente, ele tem esse ponto de convergência dos dois, essa maldição que os dois... Maldição, né? Vamos botar entre aspas aqui, que não seria essa palavra. Mas que os dois carregam e que talvez, quando você estava falando, em algum momento eu mesmo me embolei. Aí, por isso que eu trouxe essa pergunta, mas aí, pontuando, acho que você diferiu bem aí, eu consegui entender o que você quis dizer nesses dois sentidos agora. Por isso que realmente muita gente acaba confundindo. Total, total. Até porque é muito comum a gente encontrar pessoas que não gostam muito de ler o Antigo Testamento, ou é algo que passa batido, principalmente ali os primeiros capítulos, né? E aí, às vezes, a gente não grava os nomes, principalmente quando tem nome muito parecido e história muito parecida, né? Como você acabou de dizer, os dois receberam marcas, os dois receberam uma maldição. Então, realmente, é um pouquinho complicado. Mas, no geral, deu pra entender tudo? Deu. Ficou muito bom, muito claro. Show. Então aí a gente segue para 1.2, Noé. E sobre Noé eu botei mais assim, mais brevemente, se você quiser complementar, você fica à vontade. Então, ó, tópico 1.2, Noé. Assim como Abel, Noé é ótimo, né? Noé também foi chamado de justo. Sempre tem uma. Sempre tem uma. Noé também foi chamado de justo. Ele agiu por fé, pois acreditou na palavra que Deus lhe entregou. Ele não agiu pautado em estudos científicos ou meteorológicos, até porque naquele tempo não havia tal ciência. Isso aqui eu achei muito interessante, porque às vezes, nos dias atuais, quando Deus nos entrega algo que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente faz é procurar a razão daquilo que Deus está falando. Será que é isso mesmo? Mas por quê? Mas como? O Senhor não tem essa. Ou você faz o que ele mandou, e aí não precisa de muita explicação, você só tem que fazer. Ou você vai ficar aí se questionando até aplicar o que ele quer que você faça. Então, achei interessante que justamente Noé, ele não fosse perguntando como ia fazer, por que ia fazer. Noé nunca nem tinha visto chuva. Então, como é que vai chover se eu nunca nem vi chuva? Eu não sei o que é chuva. E aí o Senhor daria as instruções. Então, achei muito legal essa parte. Noé construiu uma arca de tal forma que pôde salvar a si, sua família e um casal de cada espécie. Vivemos hoje como nos tempos de Noé. O justo se prepara e espera a ansiosa volta de Cristo, mas o mundo vive como se não existisse, como se Deus não existisse. Como nos tempos bíblicos, em que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então, achei muito interessante essa parte também, que traz uma alusão aos dias atuais, porque às vezes é isso, parece que de fato a gente está falando, a gente está gritando para o mundo, né? Os sinais estão aí, mas parece que as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem, né? Entender mesmo e absorver o que a gente está falando e perceber que o Jesus vai voltar para nos buscar e isso está, de fato, às portas. Então, é muito interessante. Tem aquela galera que fala assim, mas eu já ouço essa história desde que eu era novo, desde que meus pais eram novos e já tinha essa história e nunca aconteceu, enfim, né? Mas, enfim, a nossa ideia é sempre anseiar pela volta de Cristo. Porque, afinal, se ele não voltar para nos buscar naquela forma de arrebatamento, pode ser que hoje seja o nosso último dia e, de qualquer forma, nós iremos nos encontrar. Então, essa parte eu achei muito legal, quando conta aqui um pouquinho da história de Noé. Anotou mais alguma coisa sobre ele? Não, esse aqui eu também deixei um pouquinho mais breve, mas eu diria, tipo assim, eu acho que o ponto-chave da história de Noé é literalmente a ideia da fé, né, sem você ver, né? A fé sem você necessariamente ser algo palpável de você ver ali. Então, Noé faz conforme... É interessante. Você vê que sempre quando Deus dá ordenanças da arca para Noé, vai dizer que Noé, pelo menos ao meio da revista corrigida, é assim. E fez Noé, assim como Deus ordenou.
Tem 2 versículos que falam sobre isso lá em Gênesis, se não me engano é Gênesis 6, né, que fala da história ali, quando ele está construindo a arca. E você vai ver que Noé ele não fala assim, Senhor, mas essa história aí tá parecendo meio furada ou algo do tipo, não. Ele vai fazer conforme Deus ordenou, porque é sobre isso, né? Na verdade, Deus ele não precisa dar muita explicação. É o que você falou. Se Deus ordenou, né? E é o Criador do universo, é o Criador de todas as coisas. Tem a presciência nas suas mãos. Ele sabe do que vai acontecer no futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Por que quando ele ordena a gente não faz? Essa é uma questão muito grande, né? Às vezes a gente prefere ouvir o conselho de um amigo próximo, algo do tipo, do que ouvir o conselho de Deus, gente. Então não é sobre isso. Antes de você recorrer a alguém, até mesmo ao seu pastor, ao seu líder, recorra primeiro a Deus. Mas depois sim, busque a opinião de alguém de fora, mas de alguém que se importe com você. Mas enfim, no final das contas, o ponto-chave da história de Noé, eu acho que essa ideia de você, a fé, né, mesmo sem você enxergar, mesmo sem você ver. Noé nunca tinha visto chuva, mas aconteceu, né? Você vai ver que lá na história, antes, as águas, né, necessariamente vinham de baixo ali, irrigavam a terra, mas ali no ponto-chave de Noé, foi quando justamente começou o dilúvio, começou a chuva, águas caíram do céu, e foi algo muito novo ali naquela época, né? Algo que a gente vê hoje acontecer muito, mas que naquela época foi algo muito foi novidade, né? Na verdade. Então é interessante. É isso. É isso, aí fechamos. O personagem que eu iria falar, né? Logo no início, e a Sossô acertou, o Romo também provavelmente pensou, que é Enoque, mas é justamente porque a Carta aos Hebreus não fala explicitamente sobre ele, mas ele é um exemplo claro. Eu acho que poderia aparecer na revista, tipo assim, falando, ó, essa pessoa aqui, ela não vai aparecer na Carta aos Hebreus, mas ele é um exemplo claro de fé, né, que viveu ali, que foi fiel a Deus por 300 anos, e Deus gostou tanto da companhia dele, que resolveu transladá-lo. Então ele não viu a morte. Muito legal. E aí lá em Hebreus 13:7 diz assim: observem bem o resultado da vida que tiveram, dos homens de fé, e imitem a sua fé. Não, observem bem o resultado. Então, o resultado da vida de Enoque foi, né, que ele andou tanto com Deus que Deus o recolheu. E imitem a sua fé. Então, não fala diretamente sobre ele, fala sobre esses outros heróis da fé, mas ele poderia ser facilmente encaixado aqui, né? Pode seguir. É sobre isso, gente. E é isso, né? Para você aí que acha que tem aí alguns anos de crente e tudo mais, e acha que é bom para dar uma carteirada, né? Tem ali sua carteirinha da Assembleia de Deus de anos e anos e anos. Enoque andou 300 anos, irmão. Não é pouca coisa, não. Imagina. E é isso, né? E foi transladado, é uma história legal. A gente acaba pregando um pouco sobre ele, porque justamente ele foi uma pessoa tão boa, né? A ponto de ser transladado, e você tem um pequeno período ali, né, da história contado sobre ele, em alguns versículos só, que acaba que não tem tanta margem para pregação. Geralmente a pregação é alguém que errou e consertou, né? Não necessariamente. Enoque, diferente, está passando ali, mas ele não, pelo menos, né, que a gente entende, ele é um homem pecador, semelhante a nós também, mas vamos dizer que ele não teve um ponto-chave na história onde ele errou e precisou consertar, né, ou algo do tipo, mas ele tentou sempre acertar, e é o que a gente tem que fazer também. Enfim, vamos pro 2? Esse aqui a gente Bora. tá 43 minutinhos, a gente pegou o tópico 1, mas vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Tentar desenrolar agora esses 4 tópicos, pelo menos pra gente terminar mais ou menos 1h10, aí não passar tanto, né? Então vamos lá, gente. Tópico 2, os patriarcas como heróis. Os patriarcas, especialmente Abraão, é considerado o pai da fé, tem sua vida como exemplo para nós, está lá em Hebreus 11, do 8 ao 10, percebemos através da vida dos patriarcas que a fé dá poder para avançar e conquistar. Aí ele entra no 2.1, contando a história de Abraão. É interessante a gente entender alguns pontos aqui. Poliana já foi mais a fundo na história de cada um deles, e você vê que ela estava falando, ela passou sobre pontos importantes da vida de cada um. Nessa revista, eu tive uma visão diferente, né? Eu tive uma visão no sentido de que a pessoa tem que ter um bom conhecimento do Antigo Testamento, e eu acharia muito bom, se eu pudesse dar uma sugestão, que para cada tópico que você falasse, você contasse a história de cada um. Não pega só o tópico, se bem que o tópico também já fala um pouquinho da história, mas não pega o tópico isolado e tenta falar apenas da relação do tópico aqui, sabe? Mas fale um pouquinho da história de cada um, é importante, porque você vê que a revista está fazendo muita menção ao Antigo Testamento, e a Carta aos Hebreus faz muito menção ao Antigo Testamento. E a gente precisa ter um bom conhecimento para realmente fundamentar aquilo que a gente está falando.
Então, Abraão é um exemplo disso. E Abraão, se você ver aqui nesse tópico 2.1, ele vai falar exatamente da passagem que a gente falou na semana passada e que eu tenho, cada oportunidade que eu tenho, eu falo sobre ela. Como a gente tem uma boa rotatividade aqui de pessoas, né? Eu gosto sempre de repetir, então dessa vez não vai ser diferente. E ele fala exatamente de quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? E aqui você vai ver que a fé de Abraão, nesse sentido, eu botei aqui, né, no tópico 2.1, que a fé precisa estar acima de tudo. Eu trouxe uma menção semana passada, no sentido de que Abraão, no seu coração, sacrificou sim Isaac, porque ele estava disposto a ir até o final, só que o sacrifício fisicamente não aconteceu, porque Deus impede antes. Mas no seu coração ele tinha ofertado Isaac para Deus. E é interessante, aqui a revista aborda um outro ponto importante. Ele fala assim, ó, para Enoque, né? Recebeu a promessa do filho da promessa e no tempo determinado, obedecendo ao Senhor, levantou o menino para ser imolado, ou seja, para matar o menino para ser oferecido, né, como sacrifício. E ele bota aqui no final, algo muito interessante. Oferecer o próprio filho é uma prova de fé inconcebível à mente humana. Mas Abraão foi aprovado por Deus, pois acreditou que Deus tinha poder até mesmo para ressuscitar Isaac. Olha só que interessante. Mesmo que a morte fisicamente tivesse acontecido, Abraão cria no sentido de que se ele foi uma promessa da parte de Deus, mesmo que Abraão matasse fisicamente ele tinha a capacidade de saber que Deus poderia ressuscitar Isaac. Olha só, gente, que ponto poderia chegar. Não é sentido só dele levantar e cessar naquele momento, que foi o que aconteceu. Mas mesmo se ele tivesse realmente tido feito algo contra a carne de Isaac, né, matado Isaac naquele momento fisicamente, ele tinha convicção no seu coração de que Deus poderia ressuscitar Isaac. E isso é muito importante, né? Então, até onde está a nossa fé? Né? A gente falou da ideia do grão de mostarda aqui em outras oportunidades, não vou chegar nisso para a gente não demorar mais tempo. Mas a fé tem muita ligação com a intimidade. Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus, recebeu na sua velhice, já com Sara concebendo Isaac, e ele sabia que Isaac era a promessa da parte de Deus. Então, mesmo que ele sacrificasse Isaac, Isaac poderia ser ressuscitado por Deus. Então, gente, olha isso, né? Até onde foi a fé de Abraão, no sentido de saber que mesmo que se ele fizesse fisicamente aquilo, Isaac ressuscitaria. Então isso é muito importante, e isso eu acho que serve muito pra gente. E eu botei aqui, a fé acima de tudo, acima até mesmo da morte. E é exatamente o que Cristo faz por nós, gente. Nem a morte foi capaz de parar esse amor, nem a morte foi capaz de acabar com a nossa fé, porque justamente é a fé que nós temos no Filho do Homem, de que ele morreu e ressuscitou. Então a morte tem uma parcela muito grande nisso, né? No sentido de que nem a morte parou a fé que nós precisamos ter nele, porque ele ressuscitou e prometeu voltar para nos buscar. Então tem muitas menções aí, né, nesse ponto aí da história, quando Isaac pergunta, cadê o cordeiro? E Deus fala, Abraão fala, Deus proverá o cordeiro. Então foi coisa que eu já falei sobre semana passada, não vou ter muito, mas tem muito ligado a isso. A fé acima de tudo, até mesmo da morte, e saber que nem a morte é capaz de parar Deus, né? Definitivamente não foi. Então é sobre isso, eu botei bem breve assim, porque eu já gastei tempo na semana passada, eu senão para o conteúdo não ficar tão repetitivo. Mas você tem algo a acrescentar aí ou não? Não, acho que é isso. Já até anotei o que você falou para minha aula de domingo. Então show. Para você que quer talvez enxugar um pouquinho mais aí das informações, eu falei muito sobre isso na aula passada. Agora não vou lembrar em que tópico foi, mas eu gastei bastante tempo. Eu acho que foi no 2.1 também, da aula passada. Não tenho certeza aqui, mas, enfim, eu gastei mais tempo lá, mas talvez foge um pouquinho do que a gente está comentando hoje, especificamente. Mas é como ele usa a mesma passagem, eu não quero ser bem repetitivo nisso. E agora a gente entra no 2.2, então, seguindo. Isaac, Jacó e José. E aí ele continua seguindo a linhagem, né? De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio José, que continua ali falando um pouquinho dos patriarcas. Ele fala assim, ó, Isaac, filho da promessa de Abraão, abençoa o futuro de seus filhos Jacó e Esaú. Assim como Jacó, um pouco antes de partir, também abençoou seus filhos. Ou seja, olha só que interessante, nós temos uma bênção aqui geracional. Ou seja, de geração em geração era feita essa bênção, e era o primeiro ponto aqui importante. A igreja, ela tem permanecido, ela tem se fortalecido justamente de uma forma geracional. Ou seja, os patriarcas passaram
para os seus filhos, né? Os discípulos passaram para a igreja da época foi passando de geração em geração, em geração em geração, até chegar até nós, ou seja, o evangelho chegou até você, a mensagem tem surtido efeito. Cristo morreu há mais de 2.000 anos já se passaram, né? O calendário nós botamos aí antes de Cristo, depois de Cristo. Então, o mundo ele é cristocêntrico, né? Querendo ou não, a gente determina assim dessas formas, nesse sentido, pelo menos, né? Da forma como a gente data. E você vai entender que 2.000 anos se passaram e a mensagem continua viva aos nossos corações. Então, por que a gente, quando essa mensagem chega até nós, a gente acha que ela precisa ser atualizada? Ou que ela precisa de mais alguma coisa diferente do que alguém nunca fez ainda? Gente, pelo amor de Deus, a mensagem é Cristo, a boa notícia. Cristo, o Filho de Deus, pisou nesse solo corruptível, morreu em nosso favor e prometeu voltar para nos buscar. Essa é a promessa em que a igreja se firma. E é por isso que 2.000 anos se passaram, de geração em geração foi pregado o evangelho e chegou até a gente. Então, que esse evangelho que chegou até nós possa ser ainda mais dissipado de geração em geração até a vinda do Filho do Homem. Assim, né, se a gente não for a geração do arrebatamento, as próximas precisam conhecer desse Deus maravilhoso para que continuem pregando e pregando e pregando. Mas, enfim, voltando. Primeiro ponto, né, esse tópico 2.2. Um Deus geracional, de geração em geração é necessário que a mensagem seja pregada. Aí ele fala assim, ó, da mesma forma José, quando estava para morrer, falou da saída dos filhos de Israel do Egito e do que deveriam fazer com seus restos mortais. E aqui no final ele fala assim, ó, eles falaram de coisas que estavam além de seu tempo, mas no futuro se cumpriram. Fizeram tudo isso porque acreditaram na promessa e na palavra que Deus tinha proferido no passado. Que palavra foi essa? A promessa que ele fez a Abraão. Tirou Abraão de Ur dos Caldeus e falou, de você eu farei uma grande geração. Ou seja, seus descendentes vão ser mais numerosos do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. E você vê que Isaac, Jacó e José, necessariamente também os demais também, de cada tribo que foi dissipada, acreditou nessa mensagem. É por isso que eles saem do Egito, quando Moisés liberta ali, né, Deus, através de Moisés, liberta o povo do Egito, e eles vão atrás da terra de Canaã, que manava leite e mel, que Deus tinha prometido a Abraão. Ou seja, olha só quanto tempo demorou a promessa. Abraão não viu a promessa se cumprindo, mas ele acreditou na promessa. Isaac não viu a promessa se cumprindo, mas ele acreditou na promessa. Jacó não viu, mas acreditou. José não viu, mas acreditou. Ou seja, todos eles, para que a promessa viesse a se cumprir, fizeram a sua parte. Então é isso. A promessa da vinda do Filho do Homem ainda não se cumpriu. A gente aguarda isso. Mas enquanto isso, nós fazemos a nossa parte. É sobre isso. Nós nem tinha pensado em falar isso, mas ficou bom. É sobre isso. Cada um tem que fazer a sua parte e a gente vai fazendo a nossa parte de pouquinho em pouquinho. Enquanto eu vou fazendo a minha, você vai fazendo a sua. A igreja vai se fortalecendo e a gente vai comunicando através desse Deus maravilhoso. E é isso. Pelo menos foi isso, bem direto que eu anotei no 2.2. Você tem algo a acrescentar aí? Muito bom. Só anotando. Tô indo muito Mas tá nos rápido. comentários aqui, ó. Ia fazer agora, ó. A Claudete chegou agora e ela tá assistindo conosco, né? Ela falou que está uma bênção a lição. E ela disse aqui, ó, temos que ser cristocêntrico em toda a palavra. Exatamente, tudo aponta para ele. E botou, ô glória, muito legal. É isso. Você vê aqui no tópico, por exemplo, de Abraão, não fala sobre Cristo, mas tem aqui a parcela onde Abraão fala para Isaac que Deus proverá o cordeiro, ou seja, cristocêntrico. Isaac já pode dizer a ideia de geração em geração, né, que foi passada a mensagem, a ideia de cada um fazer a sua parte e acreditar na promessa que haveria de se cumprir já na época lá de Moisés, né? Então, ou seja, não viram, mas acreditaram. Então, é sobre isso. Mesmo que a gente não veja o arrebatamento, a vinda do Filho do Homem, é necessário que a gente acredite nessa promessa e continue vivendo em prol dessa promessa. Porque se ele não voltar, como a Poliana falou, se não voltar no arrebatamento no sentido de nós vermos o arrebatamento acontecendo, ele vai voltar para cada um de nós. Então, uma certeza que a gente precisa ter na vida é essa, de que nós venhamos a estar para sempre com ele, né? Mesmo que seja por arrebatamento ou por uma morte, normalmente, assim, por velhice ou enfim, que nós venhamos a ter a certeza de que a gente vai fechar os olhos aqui e vai abrir no céu, né? Juntamente com ele. Não é sobre isso, né? É uma certeza que o cristão precisa ter e é isso que nos move, né? Ou seja, cristocêntrico. 3, vamos pro 3, então? Partiu. Vamos nessa, gente. Profetas e juízes como heróis. Aí eu vou ler que eu gostei dessa parte aqui, ó. Esses homens são considerados como heróis, pois enfrentaram o perigo
e muitos deram sua vida esperando a promessa do futuro. Olha só que interessante, muitos deram a vida mesmo sem saber, mesmo sem ver o cumprimento da promessa. Então isso é interessante, né? No final das contas, se a gente não vê, a gente precisa dar a nossa vida em prol disso, né? E é isso. Enfim, isso é muito forte, é muito forte. Mas vamos lá. 3.1, Moisés. E aqui vai falar um pouquinho da história de Moisés, que a gente já citou um pouquinho aqui, né, em algumas oportunidades, mas é porque ele também é um grande exemplo de fé, né, no sentido de que ele nasce, né, que vai falar no tópico, ele nasce ali. Aí tem toda a história de Moisés, por isso que eu falei que você tem que dominar um pouquinho, né, você tem que entender que Moisés foi nascido ali e tudo mais, foi deixado num cestinho, eu esqueci o nome que se dá, você se lembra? E ele é colocado ali no rio e tudo mais, então, enfim, É você porque precisa é dominar. engraçado, porque hoje em dia o cestinho se chama Moisés, né? Então é meio engraçado. Mas eu falo cestinho também. Eu também falo cestinho também, para pelo menos deixar mais didático, ficar mais fácil. Mas entender que ele era, né, e toda aquela linhagem da época, ou seja, que era necessário, que foi dada uma ordenança para que matasse todos os meninos e tudo mais. Você precisa dominar um pouquinho da história para poder falar de como Moisés ele entra na história, porque ele é criado ali na família do faraó, né, e tudo mais, ele é criado ali em uma alta classe, e você vê que mesmo assim ele sabe que ele não faz parte daquilo, né? Não faz parte daquela linhagem, então ele decide se atrelar ao seu povo. Em razão disso também ele vê ali, né, um egípcio, né, atentando contra a vida de um hebreu e tudo mais. Ele vai e mata o egípcio. Então, tipo assim, são coisas que acontecem que faz ele fugir da onde ele mora, ali daquela comunidade onde ele estava, e ali longe daquela comunidade, achando que já estava fora daquele ambiente. Deus, através dessa ardente, fala com Moisés e fala que ele seria um importante pilar, né, na história. Ele seria um homem que seria usado para libertar o povo do Egito. Não é Moisés que liberta o povo do Egito, a gente sabe que não é sobre isso, mas é Deus, através de Moisés, liberta. E aí tem todo aquele diálogo, ele fala, Senhor, tu sabe que eu sou pesado de língua, eu não sei falar, não sei me comunicar. E em todo momento ele fala assim, que isso recai sobre outra pessoa, porque isso não é para mim. No final das contas, às vezes a gente não se acha competente para fazer alguma coisa, mas na verdade Deus tem nos chamado para fazer. E se Deus nos chamou para fazer, irmão, a gente tem que fazer, entendeu? Não existe desculpinha para com Deus. Se Deus está me chamando, a gente precisa fazer, a gente precisa dar o nosso melhor. Então, imagina, olha só, Deus está confiando em você, Deus está acreditando no seu potencial e você mesmo não acredita? Não, não é sobre isso. Nós viemos a nos mergulhar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas, enfim, voltando à história de Moisés aqui. É interessante, eu botei aqui o primeiro ponto também. Fé é recusar. Recusar no sentido porque ele recusou a alta classe que ele tinha. Ele poderia viver ali na família do faraó para sempre, gente. Olha só, ele não teria preocupação com nada, entendeu? Ele não precisaria peregrinar 40 anos no deserto ali, depois que a promessa estava para se cumprir. Ou seja, ele poderia continuar na sua zona de conforto. Mas ter fé é sair da sua zona de conforto, saber onde você está inserido. Ou seja, você está no mundo. Vamos botar aqui para o nosso dia a dia, vamos botar para deixar mais didático isso aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Mas mesmo que a gente não faça parte do mundo, nós estamos nele. Então, se a gente está nele, a gente tem que fazer o nosso melhor, gente, no nosso dia a dia. Ou seja, nós pregamos a todo momento, né? A Poliana está aí na sua faculdade e tudo mais, ela precisa fazer a sua diferença na sua faculdade, você precisa fazer a diferença no seu trabalho. Ou para qualquer pessoa que cruzar no nosso dia, a nossa vida, nós temos que fazer a diferença. No final das contas, nós podemos não ser desse mundo, mas nós estamos inseridos neles por um momento. Então, nós temos que fazer o nosso melhor, seja na nossa faculdade, na nossa casa, nos nossos relacionamentos ali com os nossos amigos, com o seu cônjuge, ou seja, nós temos que ser a diferença, né? E aguardando ainda a vinda do Senhor. Então, a fé tem muito a ver com isso também, da gente fazer a diferença, saber que nós não estamos nesse mundo, não fazemos parte dele, porque aguardamos a nossa morada no céu, mas nós estamos aqui ainda. Então, se a gente está aqui é por algum motivo, que a mensagem continue sendo pregada através de nós. E Moisés entendeu isso, né? Voltou ali, foi usado por Deus, libertou o povo do Egito, né? Através do Senhor, Deus através de Moisés libertou o povo do Egito. E você vê que a história vai continuando falando. Ele fala assim, ele abandonou o Egito e encontrou com o Senhor na sarça. No final ele fala, pela fé, ele celebrou a Páscoa antes mesmo de contemplar a salvação.
e caminhou por dentro do Mar Vermelho com os pés secos, confiando na palavra de Deus. Aí eu botei aqui, ó, a fé te faz ver o invisível, de fato. Ou seja, Moisés celebra a Páscoa mesmo sem ainda Jesus ter vindo, porque Jesus vem no Novo Testamento. Ele estava com Deus na criação, né? Jesus já habitava ali no sentido de espírito e tudo mais, mas ele não veio na sua forma em carne, né? Isso aí já foi no Novo Testamento, foi muito tempo depois. Mas Moisés contemplou, né, a Páscoa mesmo antes do Cordeiro Pascual ter vindo. Então, gente, você vê que tudo já era apontando para Cristo. O Evangelho, ele é completamente cristocêntrico. A fé que nós temos aqui, que nós estamos abordando durante essa lição, é justamente a fé que nós temos nele. No final, eu vou comentar um versículo sobre isso, para a gente poder finalizar aí melhor. Mas no final das contas é isso. Toda a fé que nós depositamos, tudo aquilo que nós fazemos, o Antigo Testamento aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Então, Moisés, quando ele participa da Páscoa ali, e que ele faz a Páscoa, mal sabia ele, ou sabia, não sei, né, com essa ideia da presciência, do conhecimento, mas ele estava participando de algo que seria cumprido no Novo Testamento, mas ele ainda estava retido no Antigo Testamento. Então, é sobre isso. A fé te faz ver o invisível, a fé te tira da tua zona de conforto, e ela te alavanca para coisas muito maiores. Foi isso que fez com Moisés, né? E ele entrou para a história. Talvez ele não teve ali, né, os seus manjares ali no tempo do faraó e habitou ali e teve ali a sua vida ali pacata ou algo do tipo. Não, ele entrou para a história e a gente tem vários livros aí, primeiro escritos por eles, né, a gente acredita aí do Pentateuco, e ele entrou para a história, né. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 34:10 que nunca mais se levantou profeta algum a quem o Senhor conheceu cara a cara ou face a face. Ou seja, ele pode não ter desfrutado de todos os manjares ali da família do faraó, mas ele vai desfrutar de todos os manjares e galardões que ele vai ter no céu, justamente por ter deixado pra gente, né? Ser usado por Deus para deixar todos esses ensinamentos pra gente. E é isso, é isso. E aí, outra coisa interessante, ele é comparado, né, no Antigo Testamento, você vai ver que ele é o ponto principal do Antigo Testamento justamente porque foi dado a lei a ele. E no Novo Testamento, você vê que ele é comparado à pessoa de Cristo, não porque a gente sabe que o ministério de Cristo é superior ao evangelho de Moisés, ao ministério de Moisés, mas você vê que ele é comparado, é tipo assim, como se ele fosse a pessoa do Antigo Testamento e Cristo a pessoa do Novo Testamento. Então, gente, isso é muito forte, isso é muito forte. Entrou para a história. E é sobre isso, né? Talvez a gente não vai ter o nosso livro escrito, os nossos nomes escritos ali na Bíblia, porque ali a Bíblia já tem o início e o final, a gente sabe como vai acabar, mas a gente tem uma parcela nisso. Então, que a gente tem que fazer o nosso melhor, que a gente continue fazendo. É isso, é isso. Estou motivado, hein? Olha, essa revista tá boa. Vamos lá. 3.2 para a gente finalizar. Boa. Peraí, tem uns comentários, ó. Ana Cláudia chegou e tá assistindo aí o finalzinho da live. Depois volta aqui e assiste a live completa. Cheguei. Aí a Sossô aqui botou a mensagem para ela. E a Sossô comentou aqui, ó. Assim como os patriarcas, temos que confirmar as promessas de Deus a tal ponto de nossa descendência viver as promessas. Que legal. Essa frase muito, muito forte. Posso não ver no presente, mas posso não ver no presente, mas saber que em algum momento Deus fará. Isso aí. É isso. Mesmo que nós não vemos, que as próximas gerações vejam. O importante é que creiam, né? É isso, vamos finalizar então 3.2? Pode ir? Aqui o 3.2 vai falar sobre Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. E aqui ele fala muito sobre os juízes que foram levantados por Deus para julgar e liderar o povo em momentos de opressão estrangeira. Esse aqui talvez seria o único que eu não ia pegar a história de cada um e falar, porque aí você tem 4 histórias aqui, né, tendo que você destrinchar em um tópico apenas. Então esse aqui seria o único tópico que eu pegaria o ponto-chave do tópico para falar. E para mim, justamente, o ponto ápice aqui desse tópico é o final, que ele vai falar que, se a gente pudesse ler aqui, fala que o autor da Carta aos Hebreus faz menção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, fala também de Davi e Samuel. Os juízes foram levantados para julgar e liderar o povo em momento de opressão estrangeira. O autor de Hebreus faz questão de mencionar tais heróis, pois apresentavam a realidade da igreja. Aí você vê que eles são comparados à igreja, né? De como a igreja enfrentava por essa perseguição e tudo mais. O qual era destinatária da carta, pois sofriam perseguição, assim como Israel no período dos juízes. Ele fala assim no final, que para mim é o ponto-chave. Diante da perseguição, opressão e adversidade, a fé na promessa
e no que faz permanecer, é o que nos faz permanecer fiéis ao Senhor. Vou ler de novo. Diante da perseguição, opressão e adversidade, a fé na promessa é o que nos faz permanecer fiéis ao Senhor. E aqui nesse ponto, no último tópico, ele fala justamente sobre a perseguição. E eu botei aqui, ó, a fé é ser perseguido. Ou seja, eu falei aqui que nós não somos do mundo, mas nós estamos nele. Ou seja, se você está no mundo, você vai ver o mundo te perseguir. Os nossos valores como cristãos são completamente diferentes do que o mundo prega hoje. O mundo prega hoje que o jovem ele tem que viver com muitas pessoas, tem que se relacionar com muitas pessoas, ele tem que usar drogas, ele tem que se alcoolizar. E você vê que o mundo vai pregando essas coisas. O casamento, por exemplo, hoje em dia não faz tanto sentido para as pessoas. Não, casou, tudo bem, mas se quiser divorciar, divorcia. Casou, tudo bem, mas às vezes você precisa... Enfim, como se os valores cristãos estão sendo completamente deturpados no dia de hoje. A gente vê isso tudo acontecendo. E muitos pontos você vai ver que a fé cristã ela é muito perseguida nos dias atuais, assim como era antes. Talvez ali em maior grau, porque perseguiam as pessoas. Hoje nós temos a capacidade, nós vivemos em um país onde nós podemos falar da nossa fé livremente, ainda podemos, então que nós viemos a fazer, né, a falar sobre isso, mas a gente precisa entender que ser cristão, ter seus princípios e os seus valores, é saber que você vai ser perseguido. Então, a gente precisa estar muito fiel e alicerçado nisso. Ou seja, antes mesmo de você ir para qualquer lugar, ou para você pregar alguma coisa, você precisa ter fundamento naquilo que você vive, né? E você saber que qualquer palavra que lançarem contra você para questionar a sua fé ou para falar isso não pode te estremecer. Por isso que você precisa ter fundamento para isso. Então, para antes de você pregar, você precisa conhecer. Antes de você falar que você vive por esse evangelho, você precisa conhecer o evangelho que você vive. Então é sobre isso. Eu falo isso com muita consciência, porque um dia eu fui indagado sobre isso. Perguntaram para mim o que era o evangelho, e eu não soube explicar o que era. E a partir desse momento que eu não soube explicar, eu pensei, como é que eu estou vivendo por uma coisa que eu não sei explicar? E aí foi quando minha vida espiritual deu um estalo muito grande. Então é sobre isso. Você tem a obrigação de saber pelo que você vive. Você está depositando a sua eternidade nisso. Então, conheça Cristo, conheça esse Salvador a qual você prega, a qual você ouve todos os domingos na sua escola dominical, no seu culto de quarta-feira, de sexta, na pregação de domingo. Você canta para Ele, você louva Ele. Como é que você não conhece aquele a quem você está depositando a sua eternidade? Pensa sobre isso. No final das contas, ser cristão é saber que você vai ser questionado pelos seus valores, pelos seus princípios. Ser cristão no mundo de hoje é ser muito quadrado. Não, como assim você está esperando para casar? Você está esperando uma pessoa certa. Como assim você não está se relacionando com muita pessoa, não está ficando com um monte de gente? E é sobre isso que o mundo prega, mas é saber que você está sendo separado, você está sendo moldado por algo que está além do que é isso aqui. Um dia, meu corpo... Nesse fio de existência aqui que nós temos, né, que Tiago vai falar que a vida é como um vapor que aparece por um momento e depois se desvanece, assim também é a nossa vida. Por um momento está aqui, nós vivemos um período aqui na parte da Terra, né, nesse período que nós temos, e nesse curto período é onde eu tenho a oportunidade de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, porque o dia que eu morrer, eu quero estar para sempre com Ele, mas enquanto eu ainda não morri, que nós venhamos a comunicar essa mensagem, que eu aproveite os meus dias, os meus anos, os meus minutos, os meus segundos da minha vida, para falar sobre esse Deus que me salvou, que me redimiu e que prometeu uma morada no céu para mim. Então é sobre isso. No final das contas, podemos ser perseguidos, mas nós precisamos continuar falando sobre a mensagem. Enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Então é sobre isso. No final das contas, mesmo se formos perseguidos, que nós viemos a entender. Assim como Paulo, se quem estava aqui na revista de Paulo vai lembrar, como Paulo fala no final da sua vida, hoje eu estou preso, né? Estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, tudo aquilo que eu pude falar, eu falei. Mesmo que prenda o meu corpo físico, a mensagem que eu deixei está sendo passada de geração em geração. E é sobre isso, né? É sobre um evangelho geracional. É sobre isso. Acho que finalizamos muito bem aí, acho que fica muito didático esse finalzinho aí e serve de um encorajamento para você falar para os seus liderados, né? Principalmente para jovens, né? Onde o mundo tenta tanto tragar o jovem, fale para eles que eles têm uma mensagem no coração deles e eles têm a obrigação de comunicar essa mensagem, mesmo com todas as adversidades que nós podemos enfrentar aqui nesse mundo. Estamos aqui, estamos firmes, né? É sobre isso. Muito bom, ó, ainda conseguimos fechar no horário bom.
Acho que passamos Aí, ó, por todos os tópicos. falei uma ideia aí, ó. Finalizei uma ideia aí, certo? Não, foi muito bom, foi muito bom. A gente sempre tem aquele momento a mais ali no início, eu acho muito importante, né? Quem não gostar, adianta aí, assiste, mas eu acho legal ter essa interação com vocês, porque então, nós estamos aqui para passar o conhecimento para vocês. Não pode ser uma relação simples de chegar aqui, passar a aula, não sei o nome de vocês, não me interesso pela vida de vocês, e aí passa, outra semana chega, aquilo se repete. Não, gente, a gente tem aqui uma relação mesmo de carinho com quem está aqui nos assistindo. E eu sei que vocês também têm essa relação de carinho com a gente. Por isso que é muito legal, né? Separar esses momentos para isso. Mas, no geral, a aula acho que ficou bem completa. Conseguimos abordar bastante coisa. E aí, você assistindo essa aula, na live ponto depois, você pode filtrar o que você acha pertinente, o que você não acha, a partir do seu conhecimento sobre a sua turma, poder dar aí uma aula bem consistente. Então, vamos lá. Conclusão. Somos chamados, assim como os heróis da fé, retratados na Carta aos Hebreus, para enfrentarmos com coragem e convicção os perigos da vida cristã em toda sua plenitude. Muito legal. E agora, momento de oração, vamos retomar. Amém. Isso. Cadê? Oremos para que a nossa fé seja notória a todos que nos cercam. Muito legal. E também esse momento de oração é muito interessante, não é só ter fé, né? As pessoas precisam ver que a gente tem fé, né? Porque é a partir disso que a gente alcança as pessoas. As pessoas olham pra gente e falam, pô, quero ter uma fé como a dessa pessoa. Então, muito legal, né? Ter uma fé notória. Quem é que ora hoje? Você leu a conclusão? Desculpa, você leu a conclusão? Fiquei meio... Ah, tá. Nossa, fiquei meio perdido aqui no final. Li sim. Li sim. Acho que é você. Eu orei na semana passada, se eu não me engano. Tá, então vamos lá. Vamos lembrar, pessoal, de orar pela irmã. Isso, sei. Pela irmã da irmã Claudete. O nome dela é Edna. Vamos estar orando por ela também. Então, vamos lá, momento de oração. Acho que eu não... Não, acho que não tem. Enfim, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse rico momento em que estamos aqui compartilhando a sua palavra, meu Deus. Muito obrigado por mais uma semana na sua presença. Muito obrigado por essa palavra que nos limpa, que nos sara e que faz com que a gente queira cada vez mais chegar a Ti. Meu Deus, o motivo de oração dessa semana é para que a nossa fé venha a ser notória, a ponto que outras pessoas notem, né, a fé através de nós e a gente alcance outras pessoas, que outras pessoas vão ser impactadas, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero te pedir também, Senhor, pela vida da irmã Edna, que é irmã da Claudete, irmã Claudete que nos acompanha aqui no canal. Nós não sabemos o que está afligido a sua filha, mas nós te pedimos que o poder da sua cura venha alcançar a vida dela, seja onde ela estiver, Senhor. E nesse momento, o refrigério venha chegar à sua alma e a cura venha chegar à sua porta, meu Pai. Nesse momento, estamos aqui orando pela vida dela, meu Deus. Nós não sabemos de fato o que está acontecendo, mas o Senhor é o médico dos médicos e pode entrar com providência na vida dela. Da mesma forma, nós queremos te pedir pela aula de domingo, meu Pai. Nós sabemos que muitas pessoas vêm chegado até a EBD com o coração aflito, com muitas lacunas no conhecimento, e isso as faz pecar. Mas nós pedimos pelos professores que estão aqui se dispondo do seu tempo para aprender a sua palavra e passar da melhor maneira para os seus filhos, Senhor. Que naquele momento, naquele domingo, venha ser um domingo abençoado, que vidas vão ser transformadas e alcançadas pela sua palavra, porque nós sabemos que, no final das contas, só ela pode nos transformar, meu Deus. Muito obrigado por este momento, nos dá uma semana abençoada e tranquila. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, pessoal. Muito obrigada a cada um que assistiu a live de hoje. Não se esqueça de voltar nessa live, né? Voltar esse vídeo e curtir, comentar, compartilhar no grupo de vocês. Vai ser muito importante que a gente alcance cada vez mais pessoas. Muito bom ter vocês por aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @canal Boa Semente, @Polifeitosa e @Rômulo Barba. É muito bom ter vocês mais pertinho. Não se esqueça de também entrar no WhatsApp, vai estar aqui embaixo no link, e também se tornar um apoiador e apoiar esse projeto. Então, é isso. Um beijo. Até a próxima semana. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.